Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Exercício da corregedoria pelo Tribunal Superior do Trabalho põe em causa a ausência de corregedoria sobre o Tribunal Superior do Trabalho, a não ser que se considere hoje o Conselho Nacional de Justiça como tendo atribuições, embora sejam amplas, que possam, digamos assim, colocar sob a fiscalização o Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse é um primeiro grande problema. Nós temos a Corregedoria Regional sobre o primeiro grau e temos a Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho sobre o segundo grau, os tribunais regionais. E temos corregedoria sobre os tribunais superiores? Não temos. Não temos. Repito, a não ser que se considere que o hoje Conselho Nacional de Justiça tem poderes até maiores em relação aos próprios tribunais e os integrantes dos tribunais superiores. Então, isso é uma questão que precisa ser, na minha avaliação, considerada. Eu não sei se repensada para... Tá? Segundo lugar, acho que a Corregedoria Geral, porque os nossos grandes problemas, né, não estão essencialmente nos tribunais. Pela minha experiência, como magistrado e hoje como advogado, nós não temos grandes problemas, na minha avaliação, nos tribunais regionais, mas temos, sim, nos juizados de primeiro grau. E eu reconheço, até porque fui corregedor regional, que é uma dificuldade muito grande da Corregedoria Regional ser atuante, como se poderia imaginar ou entender que devesse ser. Por quê? A rigor, é o corregedor dos seus iguais. Ou seja, até há pouco, o juiz, hoje desembargador, que exerce a corregedoria, participava de toda a vida jurisdicional, da atividade jurisdicional, dos seus colegas. Então, há um relativo constrangimento na atuação dos corregedores regionais sobre os juízos de primeiro grau. Por outro lado, há um permanente questionamento sobre os corregedores regionais das associações de magistrados. Então, o que é que me parece? Eu diria que a Corregedoria Regional tinha que exercer um poder correcional sobre a Corregedoria Regional, para acompanhar a atuação do corregedor regional em relação aos órgãos de primeiro grau, que a rigor não tem. E note-se, e é aí que se situam, na minha avaliação, os problemas que mais preocupam no funcionamento do judiciário trabalhista. Não estão nos tribunais regionais. Não? Então, esse é um primeiro registro. Segundo registro, é preciso que se definisse com certa precisão a competência da Corregedoria Geral, que é algo que está sempre e se põe assim uma certa dúvida sobre os limites desta competência. Então, acho que isso tinha que ficar bem definido. Mais do que isto, os poderes do corregedor regional em relação às condutas, acaso indevidas ou inapropriadas, verificadas no trabalho de corregedoria que ele faz. Né? Acho que isso era outra coisa que tinha que ficar
mais claro, mais definido. Reconheço que isso é uma dificuldade que nós temos. Há sempre uma certa contenção, um certo constrangimento nisso. Mas acho que esses dois aspectos seriam relevantes. Por outro lado, a atuação da Corregedoria do ponto de vista administrativo está superada hoje pelo Conselho, na minha avaliação, pelo Conselho da Justiça do Trabalho, porque as questões administrativas hoje devem se resolver lá no Conselho. Então a atividade ficaria mais do ponto de vista do âmbito jurisdicional, né, dos órgãos jurisdicionais dos tribunais regionais. Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as correições parciais que lhe foram apresentadas? Não fiz correições gerais, até porque esta expressão correição geral nos tribunais regionais é inapropriada. Acho que é imprópria. Nós temos competência para exercer a corregedoria sobre o Tribunal Regional e seus integrantes, seus órgãos e seus integrantes. Então fica nisto, não é geral, né? É bem particularizado. Eu não fiz isto, mas não fiz isto, digamos assim, nesta visão institucional que nós temos a partir da lei, eu reconheço. Mas isso não significa que eu não tenha ido a tribunais regionais. Eu fui. E também não fiz ata. Por que eu não fiz ata destas correições? Porque eu acho que a ata é um documento que não deve servir de registro apenas do que o corregedor verificou. É preciso que aqueles aspectos que o corregedor verificou e que entende que estão em desacordo com os procedimentos legais, a observância da lei, sobretudo processual, e de organização judiciária da Justiça do Trabalho, tem que ter uma resposta efetiva, de modo a corrigir mesmo. E isto, cá entre nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. Então, acho que isso para mim não era eu não tinha a expectativa de que as correições feitas nos tribunais regionais efetivamente importassem numa mudança de conduta que, acaso merecesse alguma reprovação ou reserva, né? Portanto, correição que não tenha efetividade e em curto espaço de tempo perde a sua significação. Isso é uma questão muito séria para mim. O problema para mim sempre foi na inobservância dos prazos legais, sobretudo processuais e, acaso, regimentais. E, eventualmente, na conduta dos órgãos dos tribunais regionais quanto à observância de critérios para a distribuição dos processos, para o exercício da relatoria ou revisão dos julgamentos, para a redação das decisões, enfim, e parece que fica mais ou menos nisto. E isto eu poderia fazer sem ter que ir ao tribunal e solenemente instalar uma correição. Claro que dir-se, não, mas o corregedor precisa ter presença no Tribunal Regional. Acho que sim. Mas também não pode ser presença, como foi feito por colega nosso, que abriu espaço como se for uma espécie de ouvidor
das partes e dos advogados. Não é isto. Porque se chegar a isto, bem, aí instala-se uma situação de difícil controle e contenção, que, aliás, ocorreu. Né? Então, eu preferi fazer a correção nos processos que chegavam ao tribunal, e com isso eu economizava tempo para me dedicar ao quê? A redação do anteprojeto do novo regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho, que é o que eu fiz, e que, afinal, o tribunal acabou dando as suas contribuições, os membros deram as suas contribuições, e nós tivemos, pela primeira vez, um efetivo e real regimento interno no Tribunal Superior do Trabalho. Com algumas imprecisões, é verdade, eu reconheço, porque depois a experiência indicou, mas, de qualquer maneira, esse trabalho foi fonte inspiradora para o Conselho da Justiça do Trabalho, para a Escola Superior da Justiça do Trabalho e para, afinal, todos esses órgãos que hoje atuam junto ao Tribunal Superior do Trabalho, trazendo as questões mais relevantes da Justiça para colegiados próprios e retirando do Tribunal Superior do Trabalho a interferência administrativa nos tribunais regionais. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? Uma das questões que mais me preocuparam no exercício da corregedoria era verificar os desajustes, não sei se a palavra está bem aplicada, mas as dificuldades internas dos próprios tribunais regionais. Não raro, e isso eu posso dizer com bastante tranquilidade, eu verifiquei que internamente havia tribunais regionais constituídos por grupos de juízes que estabeleciam assim dificuldades no relacionamento interno do tribunal e que se refletia na própria atuação jurisdicional, negativamente na própria atuação jurisdicional. Esse aspecto para mim foi muito preocupante. Tanto que me levou, dentre outros, a 2 tribunais regionais. Exatamente buscando harmonizar as relações internas do tribunal para que isto não tivesse reflexo na atuação jurisdicional dos órgãos do tribunal. E confesso que fiquei surpreso como as pessoas tinham assim posições muito radicais a respeito de certas concepções, de certas ideias. Tanto que eu fiz algumas reuniões com os colegas, em separado e em conjunto, com apelos para que nós superássemos essas situações e, enfim, fizéssemos da nossa atividade nos tribunais regionais uma situação que correspondesse aos encargos do tribunal. Isto se deu, dentre outros, repito, em 2 tribunais. E num deles com graves consequências, como ocorreu no Tribunal de São Paulo, que me levou até a chegar no Tribunal Superior do Trabalho e sugerir uma intervenção do Tribunal Superior do Trabalho no Tribunal de São Paulo. Porque eu fiquei bastante preocupado com a situação que eu havia constatado lá sobre os fatos que hoje são públicos e notórios.
né? Então, para mim isso era uma situação muito preocupante. Muito preocupante. Eu acho que dentro dos tribunais isso não pode acontecer. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? Eu destacaria exatamente isto, que nós damos uma outra feição ao Tribunal Superior do Trabalho em primeiro lugar, embora isto não fosse assunto da competência estrita da Corregedoria. Isto é porque nós entendemos que nós tínhamos que ordenar o Tribunal Superior do Trabalho em primeiro lugar, dando-lhe um regimento interno, moderno, enfim, que o Tribunal estava a exigir. Que isso era uma coisa que era uma imperiosa necessidade para a dignidade do próprio Tribunal, porque os advogados não conheciam o regimento interno, nós mesmos no Tribunal às vezes precisávamos ficar consultando os servidores mais antigos para saber o que é que deliberações do tribunal determinavam a respeito de certos aspectos relacionados com a atividade. Então, em primeiro lugar, nós damos ao tribunal um regimento interno moderno e tal, com imprecisões, sem dúvida nenhuma, mas que serviu de base para o regimento interno, que é o que tem hoje. Segundo lugar, nós damos um passo decisivo, e nisto eu colaborei um pouco com o ministro Orlando, para chegarmos ao que é hoje o Tribunal Superior do Trabalho. Nós conseguimos o terreno e tudo isso muito difícil, foi um trabalho muito... Né? Os projetos que foram vários e modificados, enfim, uma série de coisas que nós fizemos para dotar o tribunal o que ele é hoje. Acho também que foi muito importante o esboço do Conselho da Justiça do Trabalho, que nós fizemos, que hoje está funcionando. Eu não tenho acompanhado, mas a notícia que tenho é que funciona bem, satisfatoriamente, enfim, não há problemas quanto a isso. Outro aspecto que nós trabalhamos muito foi na Escola de Magistratura da Justiça do Trabalho. A sua origem está ali, no trabalho que nós fizemos. Isto tudo só foi possível porque nós achamos que tínhamos que trabalhar mais para nós mesmos do que em relação aos tribunais regionais, daí porque a Corregedoria atuou de uma forma, digamos, indireta, nos processos e não nas visitas aos tribunais regionais, sistemáticas, ordenadas, enfim.